Bom dia. Sejam bem-vindos à teleconferência do Banco BTG Pactual, referente aos resultados do terceiro trimestre de 2021. Estão presentes conosco hoje os senhores Roberto Sallouti, João Dantas e José Miguel Vilela. Informamos que este evento será gravado e que durante a apresentação do banco, todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Essa teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pela internet e pode ser acessada no endereço www.btgpactual.com/ri e pela plataforma. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios do Banco BTG Pactual, constituem-se expectativas da administração do banco, bem como informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do Banco BTG Pactual e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Roberto Sallouti, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Sallouti, pode prosseguir. Muito obrigado, bom dia a todos. Muito obrigado por estarem participando desse nosso call. Gostaria de fazer uma pequena introdução, depois eu passo a palavra para o João Dantas. Começando pela página 3 da nossa apresentação, gostaria de falar que nós estamos muito satisfeitos com os resultados do trimestre, mas especialmente satisfeitos com o reconhecimento que os nossos clientes estão nos dando com os fluxos de entrada no banco. Isso tudo compensando todos os investimentos que a gente fez em tecnologia, atendimento e produto nos últimos anos. Então, nós tivemos no trimestre uma captação de 88 bilhões de reais, o que leva a nossa captação de net new money, novos recursos no ano, para 261 bi. Ano contra ano, o volume sob gestão em asset management, sob nossa gestão em asset management, cresceu 65%, atingindo 542 bi. E nossa plataforma de gestão de fortunas ou de wealth management, nós tivemos um crescimento de 81%, atingindo 400 bi no trimestre. Ou seja, no total, nós finalizamos o trimestre com ativos sob custódia de 942 bi. Indo para a página 4, vocês podem ver os números que nós tivemos realmente um trimestre com novos recordes de receita e de lucro líquido. Nossas receitas cresceram 55% ano contra ano, atingindo 3,8 bi. E o nosso lucro líquido cresceu 77% ano contra ano, atingindo 1,8 bi. Ou seja, no trimestre nós tivemos um return on equity de 20,1%. Caminhando para a página 5, nós seguimos crescendo nesse trimestre a nossa base de funding e nosso portfólio de crédito, mas mantendo uma alta qualidade nesse portfólio de crédito e um balanço bastante robusto. Nossa base de funding cresceu 45%, atingindo 146 bi no trimestre. Nós finalizamos o trimestre com a Basileia de 16,1%, uma das mais conservadoras do segmento S1 do mercado financeiro. E o nosso portfólio de crédito cresceu 43% ano contra ano, atingindo 98 bi, 14 bi desses 98 no segmento de pequenas e médias empresas. Você teve muito pouco crescimento no segmento de PME no trimestre, basicamente por uma frustração do crescimento que a gente esperava, dados os problemas operacionais que nós todos sabem que estão acontecendo na central de recebíveis de cartão de crédito. Nós também esperamos para o quarto trimestre um crescimento menor do portfólio de crédito, dado uma sazonalidade muito forte que a gente viu nesse terceiro trimestre. Caminhando para a página 6, aí a gente já vai para o que a gente apresenta recorrentemente para vocês. Então, recapitulando, tivemos receitas no trimestre de 3,85 bi, lucro líquido de 1,8 bi, um ROI de 20,1%
e um lucro líquido por unit de 47 centavos. O nosso índice de eficiência segue na faixa de baixo da nossa média histórica. Nossa média histórica aí entre 41% e 45%. Fechamos no trimestre 42,6%. E, no ponto de vista de balanço, nós fechamos o trimestre com ativos de 372 bi, uma Basileia de 16,1 e um patrimônio líquido de 36,3. Nós tivemos novamente um VaR bastante baixo no trimestre, abaixo da média histórica de 28 bips nesse trimestre. Indo para a página 7, a gente faz uma recapitalização do resultado dos últimos 9 meses, ou até o ano até aqui. Nos 9 meses deste ano, nós tivemos receitas totais de 10,4 bi e lucro líquido de 4,7 bi, um ROI nesses 9 meses de 20,6%, índice de eficiência também na faixa de baixa dessa média histórica, 42,1%, e, que nem eu já falei antes, finalizamos com um patrimônio de 36,3 bi. Na página 8, vocês conseguem ver a distribuição por linha de negócio. Seguimos tendo um crescimento bem mais forte, digamos, dos 3 conjuntos de negócios mais estáveis ou que não usam balanço. Investment Banking crescendo 81%, no terceiro TRI de 20 contra o terceiro TRI de 21, crédito 51%, e a parte de investment management, que engloba asset e wealth management, também crescendo significativamente. Quando você olha a distribuição, você vê que você começa a ter um equilíbrio ao redor de 20% das receitas em cada um dos segmentos de investment banking, crédito e investment management. Como vocês sabem, isso é algo que a gente vem perseguindo já há alguns anos, né, uma diluição de sales and trading, que apesar que sales and trading segue crescendo pelo aumento da atividade dos negócios dos clientes e vem crescendo com um VaR menor, e a gente espera que essa tendência siga aí para os próximos anos. Indo para a página 9, a gente fala um pouco dos destaques da nossa agenda ESG e de investimentos de impacto. O nosso portfólio de crédito verde atingiu 6,1 bi no trimestre. Nós ajudamos os nossos clientes a distribuir mais de $1 bilhão em dívidas sustentáveis no trimestre, atingindo mais de 7 bi desde 2016. Nós passamos a integrar o Task Force for Nature-Related Financial Disclosure e também o CFO Task Force para as ODS da ONU, ou seja, tentando estar no que temos aí de mais aprimorado e transparente no reporting de issues relacionados a ESG. Nós lançamos a nossa carteira recomendada ESG para os nossos clientes e também anunciamos no terceiro trimestre uma colaboração com a Nature Conservancy, que é a maior ONG de preservação ambiental do mundo, que vai servir como consultor de impacto para os nossos fundos de ativos florestais nos Estados Unidos. Neste quarto trimestre, nós também anunciamos uma parceria com a Conservation International para que ele sirva de consultor de impacto para os nossos ativos na América Latina. Ou seja, acho que são 2 parcerias que agregam muito conhecimento técnico para nós nessa gestão desses ativos florestais. E, finalmente, também tivemos o reconhecimento de 2 prêmios que nos deixaram bastante orgulhosos. Pela Global Finance, fomos reconhecidos pelo Outstanding Sustainable Financing dos mercados emergentes e pela Environmental Finance como Impact Initiative of the Year na região de América Latina e Caribe. Com isso eu passo o microfone para o Dantas, que ele vai falar um pouco de cada uma das linhas de negócio. Obrigado, Roberto. Bom dia, boa tarde a todos que estão escutando o call. A gente tem bastante coisa para ressaltar na performance das áreas de negócio. Vamos começar aqui pela página 11, onde tem a performance do nosso negócio de Investment Banking. Então, como vocês veem, começando pela direita da página, as receitas atingiram no trimestre
727 milhões de reais, que é um crescimento de 81% contra o mesmo trimestre do ano passado. E nos 9 meses de 2021, nós já atingimos 1,9 bilhões de reais de receita, que já representa um crescimento nesses 9 meses de 43% no comparativo com o ano inteiro de 2020, que também teve um crescimento de 40% no comparativo com 2019. O nosso negócio de Investment Bank tem feito um progresso muito forte nesses últimos 3 anos. A gente vem mantendo a nossa posição de liderança na indústria, especialmente na indústria de equities e de M&A, e nós estamos capturando uma parcela ainda maior do fee pool dessa indústria, né? As receitas de M&A e de DCM, distribuição de dívida, elas estão crescendo mais que as receitas de DCM, e essa tendência é uma tendência que a gente continua vendo nesse ano e espera que se repita para 2022, que continue para 2022. E nós nos tornamos, nesse trimestre, com bastante destaque, líderes também no segmento de DCM. Então, para DCM internacional, que é a distribuição no exterior de dívida de empresas brasileiras, nós estamos como número 1 do ranking, tanto em volume quanto em número de transações. E no Brasil, DCM local, nós já estamos em número 3. Isso é um progresso muito grande feito pelo nosso negócio de Investment Bank, que há anos atrás tinha uma posição pequena dentro desse ranking de DCM. Então, bastante satisfeitos aqui com a performance do negócio de Investment Bank. Mudando para a página 12, aqui nós temos o nosso negócio de Corporate e SME Lending, começando também ali à direita da página, você vê que o nosso portfólio de crédito chegou a 97,6 bilhões de reais, com 14 bilhões mais ou menos vindo do negócio de SME e 83 bilhões vindo do negócio de Corporate Lending para grandes empresas. Isso é um crescimento de portfólio de 13% contra o trimestre anterior e de 43% contra o mesmo trimestre do ano passado. Em termos de receitas, nós atingimos 642 milhões de reais de receita, que é um crescimento de 51% ano contra ano. O nosso portfólio ele está expandindo trimestre a trimestre, consecutivamente pelos últimos 5 anos. E ele continua a ser composto de uma exposição para as melhores companhias da América Latina. Até mesmo no nosso negócio de SME Lending, o que nós fazemos é financiar pequenas e médias empresas, descontando recebíveis contra essas mesmas grandes companhias brasileiras. No negócio de SME Lending, a gente está atuando só no Brasil, como vocês sabem. As receitas vêm crescendo mais rapidamente do que o portfólio. Se você vê a comparação do crescimento de portfólio ano contra ano, o portfólio cresce 43%, mesmo com esse crescimento acelerado do SME Lending, enquanto as receitas cresceram 51%. Isso é a consequência de 2 fatores. Nós estamos mantendo o nível de spread, né, nos últimos trimestres, a gente vem observando os spreads corporativos se mantendo. E, além disso, o nosso negócio de Special Situations, que ele é pouco representativo dentro do portfólio, mas bastante representativo dentro das receitas, também está se expandindo. Tivemos um pouquinho menos de receita de Special Situations nesse trimestre em relação ao trimestre imediatamente anterior. Isso explica essa pequena queda de receita trimestre contra trimestre, do segundo para o terceiro tri. Mas a contribuição do nosso negócio de Special Situations ela tem aumentado bastante e está se tornando uma contribuição relevante para o negócio. A gente não espera que o nosso portfólio continue crescendo no mesmo ritmo em 2022, a gente espera que ele cresça, mas crescimento em níveis mais lentos, enquanto a gente privilegia o desembolso para ativos de altíssima qualidade, como a gente sempre fez. Então, e vale lembrar, nós estamos bastante satisfeitos com o nosso nível atual de provisões, achamos que ele é bastante adequado, dada a alta qualidade do portfólio. Então, um trimestre muito positivo para o negócio de Corporate Lending. E vale ressaltar também 2 pontos aqui que eu acho importantes, né?
a gente recebeu no trimestre um prêmio de melhor banco para pequenas e médias empresas no Brasil. Esse prêmio foi concedido pela Global Finance, e isso para nós é muito relevante, porque a gente acabou de lançar a conta corrente para pequenas e médias empresas, ainda está começando, né? Saímos da fase de beta teste para começar a oferecer o serviço, e somos monoprodutos, como o Roberto destacou. Nós ainda não começamos a fazer o desconto de recebíveis de cartão de crédito através da Cleaner. A Cleaner ainda não está operando, então já recebeu o prêmio de melhor banco para PMEs. É bastante indicativo do esforço que tem sido feito, a gente fica bastante satisfeito com ele. Passando para a página 13, a gente tem aqui a área de Sales and Trading, uma performance muito forte, né, com uma contribuição gradualmente maior, também nesse trimestre maior, comparativamente com o trimestre anterior, dos negócios das atividades de clientes, né, e também tivemos aqui uma contribuição que eu vou explicar da venda da Credipago. Começando aqui pela direita, você vê que nós estamos um ponto hoje de utilização de balanço e capital para o negócio de Sales and Trading historicamente bastante baixo. É um posicionamento que nós já vimos adotando há alguns trimestres. 11% apenas do capital regulatório do banco dedicado ao suporte ao risco de mercado das posições. Historicamente, isso era muito mais alto, como vocês veem no gráfico, e um VaR médio sobre patrimônio médio em torno de 0,28%, que também é uma métrica ainda abaixo das métricas anteriores. Tem uma trajetória muito clara de menor uso do balanço, com um crescimento da contribuição das atividades de cliente e das atividades de flow trading dentro do mix de receitas de Sales and Trading. Tivemos receitas muito fortes no trimestre, a nossa mais alta receita em todos os tempos do nosso negócio, desde que a gente abriu o capital, para a área de Sales and Trading. E ela se beneficia, como eu disse, em parte pela venda das receitas, né, da venda da Credipago, que era o nosso negócio de seguros para aluguel residencial, que nós vendemos para a Loft, que é uma plataforma de compra e venda de imóveis residenciais aqui no Brasil. A gente anunciou para o mercado que essa receita total da venda desse negócio ela é de 1,4 bi. O que está reconhecido nesse trimestre são 520 milhões dentro aqui do resultado de Sales and Trading. Então, parte desse 1,3 bi são os 520 milhões de reais de receita incluídas aqui em Sales and Trading, e a gente espera que o restante das receitas dessa venda vão se materializar durante os anos de 2022 e 2023. A gente espera que essa tendência de um balanço mais leve, menos uso de capital para Sales and Trading continue, e a gente também espera que essa tendência de uma participação maior das atividades de clientes dentro das receitas de Sales and Trading também continue. Passando aqui para a página 14, aqui a gente tem bastante coisa interessante para falar sobre o negócio de Asset Management, né? A gente tem o nosso quarto trimestre consecutivo com um recorde de crescimento do Net New Money, e temos um crescimento importante de taxa de administração dentro da composição de receitas, como eu vou explicar. Então, começando à direita da página, você vê que a gente atinge 542 bilhões de reais de ativos sob gestão, um crescimento de 8% em relação ao trimestre anterior, 65% no ano. O Net New Money atingiu 50 bilhões no trimestre, vindo de 44 bilhões no trimestre anterior, 42,9 no primeiro TRI desse ano. Então, é uma sequência de crescimento do nosso Net New Money, as captações vêm muito fortes. Esses 50 bilhões de Net New Money no trimestre somam-se ao Net New Money do primeiro e do segundo TRI para atingir 136,9 bi de Net New Money nos 9 meses de 2021. Isso dá mais ou menos 15 bilhões de Net New Money por mês, somente no negócio de Asset Management, né?
As receitas estão crescendo 8% contra o trimestre anterior. Elas são compostas hoje muito preponderantemente por taxa de administração. A taxa de administração do banco está crescendo 31% ano contra ano, né? Comparando esse trimestre, as taxas de administração desse trimestre com as taxas de administração do terceiro trimestre de 2020. E se a gente olha dentro de cada classe de ativo, dentro de cada tipo de fundo, dentro de cada serviço que a gente oferece, essas taxas de administração estão estáveis. Então, existe uma certa pressão de taxa de administração na indústria, as nossas estão estáveis, a gente entende que isso é porque a gente já cobra taxa de administração em níveis muito competitivos para todos os nossos clientes, né? Esse crescimento muito forte de AUM, ele já comanda um crescimento de taxa de administração para frente. Isso é uma consequência matemática, dado que as médias de AUM vão convergindo para o pico, a gente já comanda para frente um aumento de taxa de administração com isso, e estamos vendo um cenário de captação muito bom para o nosso negócio. Eu queria fazer um último comentário aqui, que é o último bullet point ali à esquerda, é o lançamento de um produto que a gente considera muito interessante e inovador, que é o que nós chamamos de Reforestation Fund, ou Fundo de Reflorestamento, que é um produto em que a gente, basicamente, a nossa área de asset management de reflorestamento, compra áreas degradadas para plantar 50% de mata permanente, então espécies nativas da região, que vão crescer e serem perenizadas. E os outros 50% em floresta comercial, madeira de eucalipto, para exploração, que é gradualmente reposta. Esse é um negócio que até pouco tempo atrás não daria retorno, mas você adicionando o retorno dos créditos de carbono que você gera com esse negócio, você chega a um fundo viável com bons retornos para os investidores. Nós temos $1 bilhão comprometidos já para esse fundo, que vai investir em projetos no Brasil, no Uruguai e no Chile. A Conservation International vai certificar as práticas e a emissão de crédito de carbono em todos os seus aspectos, adicionalidade, permanência, etc. Então, é um dos exemplos de produtos de gestão em que nós esperamos estar captando recursos que não só vão gerar bons retornos financeiros, mas também forte impacto para o meio ambiente. Passando para a página 15, aqui a gente tem a performance do nosso negócio de Wealth Management e Consumer Banking, com bastante coisa aqui para destacar, né? O nosso ativo sob gestão, Wealth Under Management, atinge no trimestre R$400 bilhões, está crescendo 81% contra o mesmo trimestre do ano anterior, com uma captação net new money de 37,7 bi, nesse TRI. Esse 37,7 bi, ele é um pouco abaixo, se você considerar que no trimestre anterior nós tivemos a consolidação do Wealth Under Management da Necton, foi uma aquisição que nós fizemos, o net new money do trimestre anterior teria sido 42 bilhões, então o desse trimestre, em 37,7, está um pouco abaixo do trimestre anterior e vem num ritmo muito forte ao longo do ano e na nossa trajetória mais recente. Se você considerar os 9 meses de 2021, o nosso net new money chegou a 124 bilhões de reais. Isso dá 14 bilhões de reais somente ao mês, né? Somente no negócio de de wealth management, que se soma aos 15 bilhões de reais por mês, de média, do negócio de asset management. Então, o nosso ritmo de captação no nosso negócio, tanto asset quanto wealth, vem muito forte, deixando a gente muito satisfeito. As receitas estão crescendo 75% ano contra ano. A gente fica muito satisfeito que esse crescimento de receita está muito em linha, muito consistente com o crescimento de AUM. Eu diria, como o Roberto já ressaltou, que a gente não podia estar mais satisfeito com os resultados. É um trabalho árduo das nossas equipes, bastante competente, muita dedicação aos desenvolvimentos de tecnologia, ao atendimento ao cliente, à qualidade do produto, ao suitability, que é a adequação do risco ao perfil do cliente que investe com a gente.
Eu diria, para resumir aqui, que aqui no Brasil a tendência que nós vemos é de que os brasileiros continuam procurando o melhor lugar para investir. Isso continua e é uma tendência que vai continuar. E nós somos os maiores beneficiários dessa migração, né? Esse flow contínuo que acontece à medida que os brasileiros procuram o melhor lugar para investir, seja em renda fixa, seja em renda variável, seja com mais risco ou menos risco, você busca, em essência, o melhor serviço, a melhor assessoria, o melhor aconselhamento, né? Não o lugar onde você vai ter mais churn do seu portfólio, mas o melhor retorno a longo prazo. Isso maximiza a experiência do cliente, maximiza o lifetime value, embora no curtíssimo prazo você possa não maximizar suas receitas de flow, de giro, de corretagem, mas a longo prazo você está maximizando o lifetime value do seu cliente. É importante destacar também que a nossa plataforma de Consumer Banking tem se desenvolvido bastante. Nós ganhamos, nesse trimestre, 2 prêmios muito interessantes, né? O prêmio de banco mais centrado no cliente, pela Global Economics, e o prêmio de excelência no relacionamento com o cliente. São 2 prêmios que mostram que a gente está muito focado nesse segmento de varejo de alta renda. Clientes sofisticados precisam de soluções completas, simples, mas abrangentes. O nosso negócio de Consumer Banking se propõe a fazer isso em complemento à plataforma de investimentos digital, o que nos torna o banco digital mais completo para o varejo de alta renda. Finalmente aqui, para cobrir as áreas de negócio, vamos para a área de Principal Investments e de participações. Começando pelo gráfico da receita de Principal Investments, nós atingimos no trimestre uma receita de 136 milhões de reais. O negócio tem tido menos representação dentro do nosso mix de receita, que é o nosso objetivo por desenho. Os principais investimentos aqui são a nossa participação na Prime Oil e na Eneva. Eneva, como vocês viram, teve um resultado muito forte no trimestre, uma equivalência patrimonial que nós registramos aqui e ficamos muito satisfeitos. O negócio de óleo na África, a Prime Oil, também está performando bem. A única coisa que faltou nesse trimestre foi uma contribuição maior da nossa área de Global Markets. A contribuição de receita foi muito pequena, por isso a receita está menor do que o trimestre anterior. Eu destaco também que tanto Eneva quanto Prime são investimentos que a gente reconhece a valor patrimonial, basicamente a valor patrimonial, e mesmo olhando os últimos preços de mercado, a gente carrega essas 2 participações com bastante conservadorismo em relação ao que seria o preço de mercado de Prime e ao preço de tela de Eneva. Na parte da direita aqui, a gente tem os ganhos das nossas participações no Banco Pan e na Tu Seguros. A receita de equivalência patrimonial está muito em linha nesse trimestre com o trimestre anterior. A gente atingiu 146 milhões de receita de equivalência patrimonial, mas agora nós temos uma dedução que é uma amortização de ágio. Como nós adquirimos a participação da Caixa por um valor acima do patrimonial, a contabilidade brasileira exige que a gente faça uma amortização de ágio, então são 55 milhões de reais no trimestre, que levam as receitas de participações a 91 milhões de reais líquidos, né? Mas, em termos de equivalência patrimonial, o resultado, o underlying result do Banco Pan e da Tu Seguros, muito em linha com o trimestre anterior. Então, e no Banco Pan também vale ressaltar, a gente carrega essa participação um valor ligeiramente acima do valor patrimonial em função dessa última aquisição. Até essa última aquisição o valor era até um pouco abaixo do valor patrimonial, e isso comparado com o preço de mercado nos dá ainda uma diferença muito grande entre o que seria a posição marcada a mercado. Passando aqui para a seção 2, nós temos aqui um pouco das nossas despesas e os indicadores de eficiência, né? Os indicadores de eficiência estão bastante em linha com a nossa média histórica, como o Roberto destacou, em torno dessa faixa de 41% a 45%. E o que a gente espera para frente é que
há uma tendência do nosso índice de eficiência a convergir um pouco mais para o topo dessa média, à medida que a gente vem investindo, continua investindo bastante nas plataformas para obter esses resultados de crescimento que a gente tem demonstrado. Tem um crescimento de 9% trimestre contra trimestre na linha de salários, um crescimento de 27% na linha de despesas administrativas e outras. Esses dois crescimentos estão em linha basicamente com o crescimento de headcount. Na linha de despesas administrativas, a gente tem um crescimento de headcount de prestadores de serviço, né, de terceiros que nós contratamos para o time de tecnologia. Esses dois crescimentos, como eu disse, em linha com o crescimento de pessoas, nada muito além disso. Um outro destaque é a alíquota de imposto de renda no trimestre, de 21,1%. A gente considera isso um mix favorável de receitas entre as nossas diversas entidades e também o impacto do JCP, que nós também acreditamos que deve continuar sendo uma prática em 2022. Acreditamos que o JCP continuará em vigor aqui no Brasil. Também não vamos ter em contrapartida uma redução da alíquota corporativa. Então, esse mix tende a se perpetuar para frente dentro dessa alíquota com essa manutenção das leis fiscais atuais. Então, em consequência, a gente pode dizer que continua investindo de forma acelerada e isso não impacta a nossa margem líquida, como o Roberto destacou no início, enquanto as nossas receitas crescem 55% ano contra ano, o nosso lucro cresce 77% ano contra ano. Então, esse aumento nominal dos custos não impacta no crescimento mais acelerado do lucro em relação às receitas. Passando para a seção 3, aqui a gente tem um pouco de análise do balanço. A figura é muito parecida com o trimestre anterior e nos deixa bastante confortáveis de que a gente está tocando o negócio com um balanço bem conservador. Nós estamos atingindo 372,2 bilhões de reais de ativos, isso inclui os ativos do Banco Pan. Isso representa 10,3 vezes o nosso patrimônio, sem contar o patrimônio de minoritários, que é o patrimônio minoritário do Banco Pan, senão ele seria abaixo de 10 vezes. Esse 10,3 compara com 9,6 vezes do trimestre anterior. Tivemos um crescimento aqui, um crescimento nominal de ativos como o nosso portfólio de operações compromissadas e de instrumentos financeiros. Então, não é um crescimento estrutural, tem um pequeno crescimento estrutural dentro desse balanço todo, que é o crédito, que é o que a gente vai continuar a ver crescendo, provavelmente num ritmo menor. Temos um recorde de liquidez no trimestre, a gente tem batido recorde na nossa posição de liquidez trimestre contra trimestre, temos mais ou menos 50 bi em caixa, isso dá quase 1,4 vezes o nosso patrimônio, que é uma métrica de caixa bastante folgada e conservadora, comparando peers locais ou internacionais. Para onde você olha, a gente está com uma métrica de caixa muito forte. A nossa medida de liquidez regulatória, que é o LCR, nós estamos em 214%, é o LCR mais alto do segmento S1 no Brasil, mais alto entre todos os grandes bancos brasileiros, né? O nosso crédito no balanço, ele cresceu 12,6 bi, isso é a parcela das operações de crédito que requer caixa, tem uma parcela que são fianças, é off-balance sheet. Então, esse crescimento de 12,6 bi compara com o crescimento da nossa base de funding de 18,1 bi, ou seja, ampliamos a nossa base de unsecured funding ainda mais do que o crescimento do banking book, o que é uma métrica bastante saudável e indica que a gente está captando muito bem. Então, o nosso coverage ratio, que é a relação entre o total de unsecured funding e o total do banking book, está em 184%, ou seja, para cada R$1 do banking book, a gente tem 1,8 de funding. E a carteira de crédito corporativo, corporate lending, ele hoje equivale a 2,7 vezes o nosso patrimônio, o que é uma medida bastante confortável e que nos permite até dizer que a gente tem pólvora seca para continuar crescendo o crédito mais para frente. Passando para a página 21, a gente tem aqui uma análise do crescimento do unsecured funding.
É interessante ver que o nosso unsecured funding, total das nossas captações, né, fora o financiamento dos próprios instrumentos financeiros e das operações compromissadas, a captação efetiva dos nossos clientes contraparte chegou a 145,6 bi, vindo de 100 bi há um ano atrás. Então, nós tivemos um crescimento de 45% no ano e 14% no trimestre. Essa base de funding cresce de forma muito bem diversificada, a gente fica bastante satisfeito que não há nenhuma concentração, em primeiro lugar, em tipo de instrumento, não há concentração também, em segundo lugar, em tipo de contraparte, a gente tem captado mais em todos os segmentos. Eu destaco aqui o crescimento do nosso depósito à vista de clientes, os depósitos à vista atingiram 8,4 bi, isso é 5,8% da nossa base de funding total. A participação do funding de varejo, que é o segmento que cresce mais aceleradamente, todos estão crescendo, mas o que cresce mais aceleradamente é o varejo, continua se expandindo, atingindo 15% da base total, quando você olha só para o passivo do BTG Pactual, ou 25% da base total, quando a gente aí considera a base de passivos também do Banco Pan. Um destaque que eu acho importante é um acordo, né, um acordo de financiamento que nós assinamos com o DFC, já está liquidado, já recebemos esse montante de 300 milhões de dólares para ajudar a financiar pequenas e médias empresas aqui no Brasil e na América Latina para iniciativas relacionadas à sua eficiência. Então, está dentro da nossa política de crédito verde, de operações sustentáveis. O DFC é um organismo multilateral bastante competente, a reputação bastante forte e que usa critérios de subscrição de crédito muito rigorosos, então a gente fica satisfeito de ter atingido os critérios para receber essa linha de funding do DFC. Finalmente, na página 22, aqui a gente tem a nossa Basileia, né, e o VaR. A Basileia está em 16,1%. Eu destacaria também o nosso Core Equity Tier 1, o capital próprio tangível, em 14,2%. São métricas, como vocês sabem, folgadas em relação à média do segmento S1 e que deixam a gente bastante confortável para tocar o negócio com bastante segurança. Tem um outro ponto a destacar, nós tivemos uma captação já em outubro, ela não aparece aqui, mas emitimos uma letra financeira local, estamos ainda em processo de finalização dessa emissão, e essa letra financeira qualifica para o nível 2, já captamos um pouco acima de 900 milhões, deve chegar a 1 bi, com isso o nosso índice de Basileia já passa de 16,1 para 16,5, considerando essa captação, é mais um efeito positivo do bom momento de captação em geral do banco. E o VaR médio, como nós já comentamos, muito em linha com o trimestre anterior. Esses são os nossos comentários. Quero agradecer mais uma vez a todo mundo que está participando desse call, está ajudando a gente a tocar esse negócio, confiando no nosso trabalho, e abrimos agora, eu e o Roberto, para perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Para fazer uma pergunta, favor digitar *9. Quando sua pergunta for recebida, você receberá um comando para abrir o seu microfone apertando *6. As perguntas serão atendidas na ordem que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirar o fone do gancho ao efetuarem sua pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Gabriel da Nóbrega. Oi, pessoal. Bom dia, obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. Eu tenho duas perguntas, na verdade, e a primeira delas é com relação ao Net New Money. A gente viu que ele continua vindo muito forte, aí, 88 bi nesse trimestre, e a gente queria entender o que está levando esse crescimento. São as suas novas iniciativas, como o BTG Digital, que está realmente trazendo esse crescimento, e se vocês esperam que esse crescimento recorde que a gente tem visto, ele vai continuar nos próximos trimestres. Eu faço outra pergunta depois. Obrigado. Oi, Gabriel.
Assim, sem dúvida nenhuma, é uma consequência de algumas coisas. É a entrada em novos segmentos, que eu acho que se exemplifica pelo digital. É todo investimento em tecnologia, produtos e atendimento que se reflete no digital, mas também nos segmentos que a gente já atuava, como Wealth Management, e em Asset Management também, porque você investe em tecnologia e em produto, vem tudo. Então, eu te diria que é uma combinação de todos esses fatores, com na margem, sem dúvida nenhuma, um crescimento mais forte vindo dos novos segmentos que a gente está entrando, mas que é um crescimento que a gente está vendo aí across the board. Acho que reflexo da imagem, da qualidade do serviço e da evolução da plataforma tecnológica. Para os próximos trimestres, obviamente que você tem um pouco de volatilidade no mercado, que fica a dúvida se você vai, digamos, vai diminuir esse fluxo vindo para casas mais especializadas ou franquias mais diferenciadas. O que a gente está vendo é que, num primeiro momento, ele diminui marginalmente, mas assim que as coisas se estabilizam, ele retoma o nível normal. Obviamente, que você vê uma diferença nesses fluxos, né? Você está vendo muito menos fluxo para a renda variável e muito mais fluxo para a renda fixa. Mas você segue vendo, pelo menos a gente aqui segue vendo, talvez um nível marginalmente inferior ao que a gente via antes, um fluxo bastante forte, buscando plataformas diferenciadas e especializadas. Tá ótimo, Roberto. Muito claro. E aí, a minha outra dúvida é no SMI. A gente viu que nesse trimestre teve uma redução no ritmo de crescimento, e vocês falam lá no release que foi por conta dos atrasos nas centrais de recebíveis. Mas a gente tinha entendido aqui que tinha uma boa parte desse book de SMI que era de supply chain. Então, a gente queria entender, assim, por que o crescimento realmente desacelerou bastante nesse trimestre e como é que vocês têm visto as tendências e a demanda desse portfólio no último mês? Olha, porque a gente não abriu isso, mas acho que dá para falar, é que, no fundo, o portfólio de supply chain subiu e o portfólio que a gente tinha de cartão de crédito caiu. E caiu por causa da insegurança que dava de fazer operações com esses issues tecnológicos que a gente está tendo na central de recebíveis. Quanto à demanda, a gente segue vendo um ritmo normal, só que, sem dúvida nenhuma, para a gente voltar para os níveis de crescimento que a gente via, vai ser muito importante a expansão de produtos. Porque você, se continuar no mesmo produto, você vai continuar vendo um crescimento marginal menor do que a gente vinha de níveis muito fortes, né? Se eu não me engano, assim, sei lá, saiu de 2,5 para 14. Você não consegue replicar isso se você não entrar em novas linhas de produtos. Ótimo, muito claro. Obrigado. Obrigado. Próxima pergunta vem de Thiago Batista, do Banco UBS. Bom, pessoal, obrigado pela oportunidade. Tem duas perguntas aqui. A primeira é um detalhe em relação a crédito pago. Eu só queria confirmar 2 pontos. Primeiro, se esses 520 milhões que você comentou, se isso é o valor líquido ou gross, e como vai ser o processo de reconhecimento do restante. Acho que falta um pouco mais de R$1 bilhão para reconhecer. Como será esse reconhecimento? Vai ser uma coisa mais linear? Vai ser concentrado em algum momento no tempo? A primeira pergunta, então, é essa, sobre crédito pago. E a segunda, obviamente eu não quero números aqui, mas ajudar a pensar um pouco na dinâmica de IB do ano que vem. Claramente esse ano está sendo um ano espetacular da parte de IB. Ano que vem a gente pode ter uma queda importante desse segmento. O ponto é crível voltar para o que era, sei lá, pré-Bolsonaro? Não, assim, eu queria tentar entender com vocês qual que é a magnitude da potencial queda do business de IB no ano que vem. Eu sei que, de novo, eu não quero número, é mais para tentar entender o qualitativo dessa dinâmica. Obrigado, Thiago, pela oportunidade aqui da gente esclarecer. Bom, primeiro, você recorda, nós fizemos um fato relevante para os mercados, falando da venda da Crédito Pago. A receita total dessa venda é em torno de 1,4 bi. Nesse trimestre, a gente reconheceu
520 milhões de reais dessa venda. Qual o regime de reconhecimento? Como você sabe, a gente é, em geral, muito conservador com a nossa abordagem de balanço. A venda da Credipago, ela tem dois componentes. Além do caixa que nós já recebemos, ela tem dois componentes. Ela tem um recebível de mais longo prazo, que não é sujeito a performance, e uma parcela menor, ele tem um componente de equity também na Loft. Né? Então, o que a gente está aplicando é uma abordagem, uma visão conservadora, vamos dizer, desses dois componentes que eu te mencionei, que significam um haircut, né, em relação a esse recebível e a esse valor de equity. À medida que o tempo vai passando, as incertezas que a gente coloca dentro desse haircut, elas vão também se eliminando, né? Então, com o tempo, esse resultado total vai ser reconhecido e vai fluir pelo P&L. Eu acredito que em 2022, substancialmente, em 2023, uma parte dele também. Isso é fácil de observar, porque o negócio da Loft está indo bem, e à medida que você observa esse negócio indo bem, a gente vai, como eu te disse, tendo essas incertezas sendo eliminadas, e o haircut vai convergindo para zero à medida que a gente recebe e realiza. E continuando aqui sobre a sua pergunta de investment banking, não, a gente não vê isso retornando a níveis ali de 2018, 2017. Acho que, sem dúvida nenhuma, o cenário mais provável para o ano que vem seria de alguma estabilidade, crescimento ou queda marginal dos níveis que a gente está agora, e não do crescimento forte que a gente viu nos últimos anos. E, sem dúvida, com um mix de receitas provavelmente bastante diferente do que foi esse ano. A gente vai ver provavelmente menos receitas da parte de Equity Capital Markets, mais receitas da parte de Debt Capital Markets e fusões e aquisições. Isso que é o bom de você ter uma franquia forte em todos os diferentes serviços de investment banking, que você consegue compensar, digamos, a volatilidade de certos mercados. Mas, assim, sem dúvida nenhuma, a gente não está enxergando nenhum grande crescimento para o ano que vem do total. A gente acha que vai ser marginalmente para cima, marginalmente para baixo. Agora, a gente acha que vai ser uma composição dentro de investment banking bem diferente do que foi esse ano. Não, perfeito, bem claro. Obrigado. Próxima pergunta vem de Gustavo, do Bradesco. Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Parabéns pelos resultados. Eu queria só fazer um follow-up nessa questão ainda do Sales and Trading e da Credipago. Só queria entender se o raciocínio seria, se o banco reportou 1.3 bilhão de resultados de Sales and Trading, Dantas colocou que mais ou menos 520 milhões nesse trimestre veio de resultados da venda da Credipago. Eu queria entender se seria isso mesmo, se a gente excluísse isso, o resultado estouraria sem a Credipago, estaria ali em torno de 800 milhões de reais. Queria confirmar se o raciocínio é esse. E se for esse, ele está um pouco abaixo da indicação recente, né, um soft guidance, que talvez Sales and Trading estaria girando já agora em torno de 1,2 bi. Só para entender essa dinâmica, se o raciocínio é esse, e o que seria, vamos dizer assim, tesouraria excluindo esses resultados de Credipago? É 1 bi 200 ou alguma coisa já em 800? Se puder só esclarecer, eu agradeceria. Obrigado. Não, com certeza, obrigado pela oportunidade. Primeiro, para confirmar a matemática é exatamente essa que você falou. Então, nós temos 1 bi 305 de resultado, de receita em Sales and Trading. Se você exclui os 520 de receita da venda de Credipago, você chega em mais ou menos 800 milhões, que está dentro do range que a gente menciona, né? Entre 1 bi mais ou menos 200 milhões de reais, uma tendência para o resultado de Sales and Trading. O que está acontecendo aqui no resultado de Sales and Trading, como você vê, a gente está preparado, né, como estrutura de alocação de risco, uso de balanço, a gente está preparado para mercados mais voláteis, então estamos carregando um balanço menor.
Em contrapartida a isso, as receitas recorrentes, ou mesmo que não recorrente, porque corretagem não é uma receita recorrente, é uma receita que não usa balanço, mas também tem algum componente de volatilidade nela. E também as receitas de flow, elas têm aumentado, aumentam porque o nosso número de clientes aumenta, o volume de transações aumenta, tudo isso traz mais atividade. Então, o resultado de Sales and Trading, excluindo o crédito pago, ele nesse trimestre está muito em linha com o primeiro trimestre desse ano, quarto trimestre do ano passado, mas com um componente que eu diria qualitativo melhor, porque mais dependente de atividade e menos dependente de uso de balanço. Eu acho que a tendência para frente é essa e a gente fica bastante confiante, satisfeito com a qualidade do retorno, dado o nível bem conservador de alocação de risco que a gente, por enquanto, quer manter dessa maneira, dados os cenários. Então, perfeito, Dani, super claro. Se eu puder aproveitar aqui nessa questão ainda, quanto que a sua, o seu resultado conseguir mais alto, algumas oportunidades surgiram. Vocês aqui, né? Eu entendo que tem a componente mais comercial, que você tem tratado, o VaR já está mais baixo, significa que você está usando menos balanço, mas você tem, quanto que é? Você tem alguma sensibilidade, algum ponto aqui para colocar para a gente? Porque o aumento de juros tem sido muito rápido, né? Muito alto. Como é que é a sua exposição aqui a juros? Gustavo, eu vou te pedir para repetir. Eu acho que eu entendi a pergunta. Acho que, Gustavo, a tua pergunta é se a gente tem alguma exposição a juros no nosso balanço. Essa? É isso, o quanto que você consegue tirar proveito, principalmente de juros, né? Lembrando que a gente viu alguns outros bancos reportando alguns resultados no trading, especificamente, algumas oportunidades e algumas marcações para cima. Eu queria saber se vocês têm essa sensibilidade também no resultado de Sales and Trading, mais no trading, né? Em trading é meio neutro. A gente tem sempre um matched book e a gente não tem nenhum risco de mercado que não está reportado ali em Sales and Trading. Quando a gente faz um crédito pré-fixado, a gente sempre trava esse risco pré com a tesouraria e você reporta só o spread de crédito em corporate lending. Então a gente não tem nenhum risco estrutural pré-fixado no nosso balanço. Então, do ponto de vista de trading, ele é neutro. Vai depender do fluxo de clientes e se você tiver uma posição direcional, se você está tomado ou dado e para a direção do mercado. E aí você tem outros dois componentes importantes que são bastante relevantes e que você vê já no resultado dos últimos trimestres. Um é o crescimento do interest and other. Então, como você sabe, a gente deduz o custo de funding das áreas que usam balanço e apresenta esse custo de funding dentro do interest and other, que é basicamente a remuneração do nosso capital tangível. Nosso capital é majoritariamente tangível, majoritariamente está em caixa. Então, a receita de interest and other cresce de maneira relevante, como a gente está projetando aí uma Selic no ano que vem de 12%, isso vai crescer bastante mais. Tem um outro componente, que é um componente que está se tornando uma realidade interessante para o nosso negócio, que é o depósito à vista, que está crescendo como consequência da nossa penetração maior no varejo de alta renda. Então, esse depósito à vista também vai contribuir com uma margem de floating, de float, de net interest margin maior para o ano que vem. Esses dois componentes você pode esperar, não tenha dúvida, é matemático, com o crescimento da taxa de juros, a gente tem uma captura de benefício em relação a isso. Perfeito, muito obrigado, Roberto, Dantas, obrigado mesmo. Obrigado a você. Próxima pergunta vem de Pedro Leduc, do Itaú BBA. Olá, bom dia a todos. Obrigado pela pergunta. Em relação ao corporate e SME lending, a gente teve essa ligeira queda de receita tri a tri, 2%, né? Apesar de uma carteira bem maior. Claro que o mix aqui foi um pouco pior, né? Mais large corporates.
mas vocês citam também menor atividade de special situations. Fazendo a conta aqui boba, né, da receita contra o loan book total, chega com uma queda de 40 bips TRIA-TRI, que parece grande. Se puder nos ajudar a entender se já tem alguma coisa, funding não, né, você já explicou aqui agora, talvez alguma coisa de provisão também, ou se essa queda se deu inteiramente pela essa menor atividade de special situations. Obrigado. Não, nada de funding, como você já ressaltou bem, Pedro, porque o funding já está deduzido aqui e, como o Roberto explicou imediatamente antes da sua pergunta, ele é neutro, porque o resultado do nosso banking book ele está travado e a gente ganha um spread que é fixo ao longo do tempo. Mas o principal para dizer aqui é o seguinte, não tem nenhum efeito de provisão, muito pelo contrário. Aqui o efeito de redução das receitas ele decorre da atividade de Special Situations. Special Situations é um componente muito interessante da nossa atividade de crédito. A gente desenvolveu uma tecnologia a partir lá atrás da compra do Bamerindos e dos ativos do Bamerindos que a gente trabalhou e vem trabalhando muito bem, desenvolvemos uma tecnologia, a gente faz muito bem o NPL corporativo. Então, é uma receita que oscila, não é um book de accrual, a gente não reconhece receita em special situations, a menos que a receita esteja realizada, monetizada, P&L igual a caixa, e aqui, nesse caso, ela oscila, ela é muito forte no segundo trimestre, é forte também no terceiro trimestre. Nenhum efeito de provisão, qualidade da carteira a gente considera muito boa, você sabe que o nosso negócio de corporate lending eu diria, o mais resiliente no Brasil, porque em todos os ciclos da economia brasileira a gente passou sem nenhum tipo de P&L extraordinário, perdas, a gente tem bastante segurança de que o nível de provisão e a qualidade da carteira são os melhores possíveis. Tá certo, tá claro aqui, e para eu tentar ajudar até o mercado a entender essa queda novamente de receita, se fossem 100 unidades de dinheiros que essa Special Situation te trouxe no segundo trimestre, esses mesmos 100 seriam no terceiro trimestre agora mais próximos a zero? Faz sentido? Ou ainda assim teve alguma coisinha? Só para a gente realmente entender para o quarto aqui para frente, quanto isso está contribuindo, a gente pode trabalhar. Não é de jeito nenhum de 100 para 0, esse negócio é um negócio que tem muita diversificação, a gente tem centenas de transações que estão sendo trabalhadas à medida que a gente está falando aqui. Então, em todo trimestre, a gente tem uma certa recorrência de resultado, porque essas negociações vão sendo conduzidas, grupos que estão precisando liberar a sua atividade para voar melhor nas suas atividades, outros que têm bons ativos para colocar, a gente trabalha isso tudo com as contrapartes e vai, do nosso lado, realizando resultado e do lado das contrapartes, ajudando até a fazer negócio e a liberar e andar. Então, todo trimestre vai ter bastante realização, uns mais, outros menos, mas não é de 100 para 0 de jeito nenhum. É muito mais perto de 100 para próximo de 100 do que 100 para 0. Eu não acredito que a gente, daqui para frente, dada a maturidade do nosso negócio Special Situations, vai ter um trimestre com uma contribuição próximo de 0. Isso não passa pela minha cabeça. Tá legal. Obrigado. Obrigada. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Passamos agora a palavra ao senhor Sallouti para suas considerações finais. Bom, mais uma vez, obrigado a todos e espero vê-los em breve aí, depois da virada do ano, para a gente falar dos resultados do ano inteiro de 2022. Um ótimo dia a todos, obrigado. Obrigada. A teleconferência dos resultados do Banco BTG Pactual está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora.